te engrandecer e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu. É o meu prazer te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, atendendo aos seus pedidos, às suas orações, e vamos rezar, claro, com todo carinho, por tudo aquilo que você pede, por todas as pessoas e também pelas situações que você está passando e você gostaria de receber uma oração e uma bênção. Nós vamos fazer isso aqui, tá bom? Os nossos pedidos de oração, como por exemplo a Maria José Felipe Duarte apresenta, ela é de São Paulo, capital. Oração pela saúde de Marli, pelo filho Wagner, pela conversão de sua família. E também pede por Joaquim, pelo seu irmão José, que mora em Montes Claros, lá em Minas Gerais. Um grande abraço para todos aí de Montes Claros. Pede também por Edmilson e por toda a sua família. De Louveira, no interior de São Paulo, a Maria de Lourdes Pellegrino pede oração em especial por ela mesma, pela sua saúde. Ela está fazendo tratamento contra um câncer. Olha, receba, Maria de Lourdes, as nossas orações, viu? Muita força, muita esperança, muita determinação. A gente sabe que não é muito fácil passar por tudo isso, mas com oração a gente consegue vencer, viu? De Escada, lá em Pernambuco, a Mara Cordeiro Cavalcante, ela pede oração por ela mesma, pede pela sua saúde, em especial pelo seu sobrinho Manassés de Souza. Ele vai passar por uma cirurgia de risco e pede a Deus que corra tudo bem, claro. E ela pede também por nós aqui da Associação do Senhor Jesus e pela Rede Século XXI. De Vinhedo, no interior de São Paulo, Paulo Madalena, ele pede oração pela sua saúde e também por toda a sua família. Dilma Sueli Pereira Cova, ela é de Campinas, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, pela sua saúde, pede por paz, pede também por Gilmar e por todas as necessidades dos seus familiares. A Maria Terezinha de Fátima Paula, ela é de Uberlândia, lá em Minas Gerais, pede oração por ela mesma, pede por Érica, Carita, por Rodrigo, Alcides e também por toda a sua família. Daqui a pouco a gente continua lendo os seus pedidos de oração, por isso continue fazendo a sua participação. Enquanto isso, nós vamos atender, colocar aqui algumas pessoas que já apresentaram os seus pedidos através do Facebook. Nós temos aqui algumas pessoas que já curtiram e curtindo a gente já apresenta como oração. A Jussara Barbosa, Marilene Xavier, Elisângela dos Santos, Marcos Rios, ele pede por paciência e também fé na divina providência. A Elisângela dos Santos, ela diz: bom dia, Padre Air, sou tímida, até demais, difícil de fazer amizades. Minha filha é igual a mim nesse sentido. Um grande abraço. Aí eu acho que já é um ponto para a gente começar a nossa reflexão aqui. Eu tirei outras coisas para apresentar, mas essa questão da timidez, ela diz que a filha dela é igual a ela, né? E a gente está falando aqui essa questão de, de assumir um pouco a personalidade do pai, né? Tem alguma maneira de sair da timidez? Assim, alguma dica? É difícil às vezes, né? Porque a pessoa, quando tem essa característica, né, da timidez, é tão difícil, né? Quer dizer, podemos pensar a timidez como uma condição básica, assim, que é um certo receio de entrar em contato com o mundo, né? O mundo gera um certo temor, então eu dou uma recuada. Então eu não entro. Isso é sempre importante, eu vivo repetindo isso, não é uma questão de certo e errado,
mas é uma questão da gente tentar encontrar uma medida. Porque a criança mais tímida, por outro lado, é importante também salientar as qualidades que ela vai desenvolver. Uma criança tímida, ela é uma muito boa observadora, porque ela está atenta a todas as coisas que estão acontecendo ao redor, mais do que a gente imagina. Porque como ela tem esse certo recuo, ela precisa observar bastante para poder saber se ela vai ou não vai. De maneira geral, ela não vai, mas ela observou. E uma criança mais movimentada e tal, mais social, mais atirada, ela não vai desenvolver isso. Não significa que não observe também. Entende? Mas talvez com menos intensidade, né? Isto. Então, tem muito valor quem também é tímido. Tá? Então, quer dizer, para a gente não violar o jeito de ser daquela criança, como ir aproximando-a, ajudando-a a não ter este temor. E mesmo tratar como um estereótipo negativo a timidez, como você acabou de dizer. Mas é mesmo, a gente pensa sempre negativo. Sim, e é o que ela acabou de falar, assim, e não é, absolutamente. Pelo contrário, em muitos momentos você percebe pessoas extremamente impulsivas e que no meio profissional depois são aquelas que vão tomar decisões erradas, precipitadas, vão se arrepender muito mais das decisões que tomaram. E na infância eram pessoas atiradas e que os pais até valorizavam demais essa questão, dizendo, não, ele vai para cima. Ele se vira, né? Ele se vira, só que este vai ser aquele que vai, sabe, dar passos, às vezes que o tímido, por ser o melhor observador, por pensar mais na hora de falar, é aquele que machuca menos o outro, é aquele que tem mais atenção com as coisas que vai realizar e por isso mesmo se decepciona mesmo menos com os próprios atos. Então, é importante a gente tirar esse estereótipo do menos atirado. Isso é ruim, porque não é. Há pontos positivos e há pontos negativos. O interessante é alcançar o equilíbrio e a pessoa viver bem com esse contexto do equilíbrio também. Né? Entendo. Olha, você que tem em casa, você é uma pessoa que é mais sociável, você é uma pessoa que é tímida, como é que você lida com tudo isso? Estamos conversando sobre isso aqui no programa Você Pode Ser Feliz. Nós terminamos o bloco anterior falando um pouco sobre essa questão de se anular, né? E a gente percebe que isso é uma necessidade de a gente trabalhar um pouco isso, porque há muitos casos em que as pessoas se anulam, até mesmo em relação a um relacionamento. Tem pessoas, por exemplo, que têm, vivem em função da outra pessoa. Isso é um grande erro, não é? Porque se eu tenho uma amizade, por exemplo, uma amizade muito grande com o Fred, e às vezes eu vou fazer sempre aquilo que ele gosta, e vou esquecer que eu também tenho as minhas vontades, tenho os meus gostos. É perigoso isso, esse tipo de anulação. E vai acontecendo sem a gente pretender. Né? Eu não pretendi me anular. Né? Quer dizer, foi acontecendo. Quer dizer, provavelmente, pegando esse exemplo que você trouxe, se fez a ligação forte com o Fred. Né? Não, provavelmente porque está idealizando muita coisa do que você é. Então, eu me apego àquela pessoa, porque, nossa, porque você viu, olha como ele é legal, ele fala, ele canta. Né? Tem uma voz igual a minha, então né? para cantar. Por isso você fala tanto que quer cantar igual a minha. Igual a minha. Né? Então, de maneira geral, quando nos apegamos muito, é porque aquela pessoa tem algo que eu gostaria de ter, como se aí eu, mais próximo, pudesse. Então, talvez a anulação, o anular está ligado à idealização do outro? Isto. Então, eu não consigo mais me ver, porque o ideal está projetado no outro. Puxa vida, esse é um grande perigo. Mas é um perigo que estamos correndo. E em algum momento da nossa vida, qualquer um de nós fez isso. Mas a gente pode sair disso? Pode, sempre pode. Sobretudo quando a gente detecta que está acontecendo. Porque, como você falou há pouco, o importante é tirar esses estereótipos. Não posso me anular. Sabe? Agora, isso é uma pergunta, me perdoe, padre, que agora eu fiquei super curioso. Claro, imagina, nós estamos aqui no bate-papo e apresentar tudo isso. Isto é inconsciente. Ou você acha que isso é uma questão que pode ser absolutamente também... Porque chega a ser impensável que a pessoa vá construir isso de maneira consciente. Não, é inconsciente. É inconsciente. Então, mas é interessante a gente saber por quê? Para evitar um outro problema também, que é a questão da culpa. Porque aí eu posso começar a me culpar porque idealizei o outro e me anulei. Isso. E aí você fica num redemoinho, num ciclo vicioso de sentimentos negativos. E para curar isto no outro, se imagine que eu perceba que eu tenho uma relação
com a pessoa e eu percebo que a outra pessoa idealizou tudo em mim, vive em função daquilo que eu realizo. Como fazer para dar ao outro a oportunidade da cura, ou pelo menos da percepção da, vamos chamar assim, entre aspas, da doença? Como fazer isso sem macular, sem magoar? Porque isso é o mais difícil. Porque a pessoa, se ela faz inconsciente, é difícil você conseguir trazê-la para um mundo real, vamos chamar assim, talvez. Se a gente percebe, né, aquele que está recebendo toda a idealização, percebe, pode já ir assim, dando algumas dicas, às vezes até falando, às vezes até dizendo, por exemplo, puxa, mas você sabe que eu passei por uma situação que eu não soube o que fazer, e aí eu me meti numa encrenca. Quer dizer, você às vezes até coloca mais acento até do que foi, para que a pessoa possa ir percebendo que você não é. Porque se você disser, olha, eu não sou tudo isso que você está dizendo, não adianta, é muito racional. Não, mas imagina, olha como você mas é. quanto sofrimento, Maria Tereza, tem, então, na pessoa? Mas Viver é difícil, né? Viver é difícil. Podia Agora, ser mais fantástico. É fantástico. É fantástico. Sabe porque difícil, nossa, você está dizendo coisas interessantes, né? De assim, como é que você vai dizer à pessoa, olha, se eu gosto muito da outra pessoa, ela pode dizer, não, eu não sou tudo isso, mas de fato está aqui, você não é, você é isso. Não, inclusive se você disser, não, eu não sou tudo isso, vai falar, nossa, tá vendo, ele é tão legal que ele fala que ele não é tão legal. Aí complica, né? Sabe? Então, se a gente percebe a possibilidade de ir valorizando o outro pelo que ele é. Quer dizer, como é que eu vou captar naquele que grudou em mim, vamos dizer, mas o que ele sabe fazer? Às vezes até pelo fato de se colocar numa posição, às vezes mais humilde, de então valorizar aquela posição. Agora, se a gente encontra uma pessoa equilibrada nesse sentido, por quê? Por exemplo, a gente pode ter Usos alguém e abusos, né? A gente pode ter alguém, por exemplo, que eu não sei se você que acompanha agora o programa, tem aquela pessoa também que, por um certo narcisismo, ela acaba alimentando um pouco essa idealização que o outro faz dela. E aí ela acaba, eu diria assim, ajudando e contribuindo, alimentando para que aquela pessoa vá continuando ficando lá embaixo e se a sua autoestima... Nem é autoestima isso, né? O narcisismo é a autoestima, de pessoa se autovalorizando o tempo todo. O tempo todo. Não, eu não, prefiro não usar a autoestima alta, a autoestima baixa, sabe? Mas a imagem de si, quer dizer, a pessoa só se ocupa da própria imagem. Né? O narcisismo é eu me ocupar de mim mesmo o tempo todo. E essa pessoa também não está errada, né? Porque ela, vamos dizer, ela fica hipervalorizando algumas coisas de si, porque ela também tem um sentimento de si mais baixo do que a gente imagina. Gente, mas é complicado, hein? Ai, eu estou complicando a cabeça de vocês. Não, está ótimo. Uau. Está ótimo. Eu estou dizendo, sabe por quê? É porque nós, por exemplo, eu sempre tenho essa preocupação, porque, não sei se quem está em casa tem essa mesma preocupação. Às vezes, isso nos atrapalha no nosso relacionamento com Deus. E aí você começa a criar algumas imagens de Deus que não são verdadeiras, né? E isso, eu acho que isso atrapalha muito, porque quando eu estou rezando, se eu sou muito narcisista, eu acho que eu tenho essa tentação de colocar tudo isso. E Deus acaba sendo alguém que vai me servir também, né? Se todo mundo me serve, por que Deus não vai me servir? Por que Deus não vai me atender? Ou se a pessoa tem um pouco de complexo de inferioridade, a oração dela vai refletir tudo isso. Então, se você consegue se equilibrar, eu acho que a sua oração, o seu relacionamento com Deus vai ser diferente. Eu entendo assim, né? Não sei se eu estou correto na minha afirmação. Não, mas você colocou uma coisa valiosa, que é assim, o meu ego, assim, né? Acaba criando o Deus. Eu estou criando o Deus que eu desejo ou o Deus que é? Né? Então fica às vezes um Deus mais à imagem e semelhança do que eu preciso. Ao invés de eu ser a imagem dele, ele é a minha, né? Você sabe que outro dia eu falei na minha homilia isso lá. Eu falei assim, às vezes nós criamos um Deus que quando eu olho sou eu. Né? Assim, é um Deus com aquilo que eu preciso, um Deus que é aquilo que eu acho que ele tem que me entender por esse ponto. Né? Olha, eu sou um padre que tenho isso, tenho feito esse projeto, isso. Olha, e aí quando eu vou ver um Deus, é o Air José. Né? E aí que é o grande erro. Você transfere tudo aquilo que você acha importantíssimo e cria um deusinho lá para você. Só falta botar no oratório. E quando você vai ver, é você mesmo. Onde eu levei
no meu tempo de conversão, quando eu estava assim, entusiasmadíssima, nossa, quanta coisa que eu estou descobrindo e tal, né? E um dia eu virei para o meu orientador espiritual e falei assim, ai, Deus tem sido tão generoso para comigo. Ele olhou assim, Deus é generoso para com todos. Tipo assim, ponha-se no seu lugar, entendeu? Você fica se achando. Né? Você não é única, sabe, né? né? O que não significa que eu não tivesse mesmo com esse sentimento. Não, mas claro, sem dúvida. ele Mas deu um alerta. Esta é a diferença. A diferença não está naquilo que Deus nos dá, e sim como nós recebemos aquilo que Deus dá. Porque você pode se sentir grata em dizer, Deus me dá muito, e o outro pode simplesmente não sentir. É a palavra dos que foram curados, que voltaram para Jesus, e apenas um voltou. Todos foram curados e apenas um volta para agradecer. Então, de fato. quer dizer, todos receberam o amparo, o amor, o carinho, a determinação, a salvação, mas apenas um volta para dizer, olha, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Que isso você me fez lembrar, assim, a oração, ela tem um poder curador. Eu entendo, isso para mim, qualquer pessoa pode dizer o contrário, mas é algo que eu trago pelos atendimentos que a gente faz nas confissões, pelos acompanhamentos que a gente faz, as conversas que você tem com as pessoas. A oração, ela tem um poder curador. Eu acho que a ciência está aí para nos ajudar, né? A psicologia, a psicanálise, você acaba... Elas têm, a ciência tem alguns elementos e algumas ferramentas que a gente não tem e ajudam muito. Mas a oração, eu tenho visto assim, e percebido, até por questão pessoal também, a oração ela tem um poder de fato curador. Hoje, mais do que há um tempo, isso tem sido muito presente na minha vida. Não quanto mais no sentido de quantidade, mas quanto mais a espiritualidade, independente da religião, né? Quanto mais a espiritualidade está presente na sua vida e você leva a sério isso, você consegue ordenar melhor os seus afetos, aquilo que Santo Inácio fala com muita propriedade, né? Trabalha muito com propriedade. É assim, você ordena os seus afetos. Quando você tem tudo isso integrado, é impressionante como, dentro da sua vida de oração, como que ela te dá a percepção e, de fato, das coisas que você precisa realizar. Quer dizer, eu estou quase fazendo uma homilia aqui, né? Mas assim, eu estou quase fazendo uma homilia. Mas, assim, e, de fato, é assim mesmo. A experiência afirma, isso é real para mim. A oração, ela dá à pessoa o discernimento que ela precisa. Então, por isso que a gente tem que também pensar um pouco nisso. Olha só, eu acabei falando demais, estamos finalizando esse bloco, mas assim, a gente vai continuar falando sobre essa temática de como a sua personalidade, o seu jeito de ser, ele pode te ajudar, claro, mas também pode, se você não tomar cuidado, ele pode não ser tão eficaz na sua vida e te atrapalhar, de fato, em todas as questões do seu relacionamento com Deus e também com as pessoas. O intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, um instantezinho só.